Já mencionei para vocês ontem, antes de ontem, a questão do beta-globin, aquela comparação que foi feita do material genético, que saiu na Veja, saiu também na questão do Fantástico e tudo mais aí. Nosso querido macaquinho vive morrendo de dar risada, gente, sem dúvida. Porque a gente não aprendeu a fazer regra de 3 ainda. 99,4% de todo o material genético, ou seja, de todo o material genético analisado, 97 genes, dizem que nós somos parecidos, ou seja, 0,6% de diferença. É o que eu mencionei para vocês. Se a gente pegar todo o material genético, que são praticamente um mínimo de 30 mil genes, supondo que tudo é duplicado, ou seja, você teria 15 mil genes, 97 genes de 15 mil, isso significa 0,65%. 0,65% de todo o material genético dá uma diferença de 0,6%. 100% daria uma diferença de 92,3%. Bem parecido, né? Nós só somos 92,3% diferentes dos macacos. Não, mas esses... Tá bom. Similaridades. Olha que coisa interessante. Isso daí foi escrito pelo Dr. Colin Patterson. Ele é o cientista oficial do British Museum. Ele quem cuida praticamente de toda essa questão de avaliação de material e material genético. Ele diz o seguinte, comparando DNA e RNA. Não existe nenhum traço de evidência a nível molecular para a tradicional sequência apresentada pela evolução. Vida marinha primitiva, peixe, anfíbio, réptil, mamífero. Cada categoria de organismos parece ser quase que igualmente isolada. A gente trabalha com recombinação. É o que eu gostaria de entrar um pouquinho aí com a gente agora, tratar dos seres humanos. É claro que isso aqui não é um ser humano, tá? Eu só estou dando um exemplo assim de questão de cor, como a coisa funciona. Estou juntando pai e mãe, quais são as possibilidades de colorido que a gente conseguiria? Por quê? Porque a gente vê isso na raça humana. Existe uma beleza muito grande, e isso daí, quando eu vi esse estudo e o pessoal trabalhou em cima disso, eu fiquei muito impressionado. Você junta material genético do pai e da mãe. No caso, vou combinar emão, eminho do pai, emão, eminho da mãe. A gente vai fazer uma combinação do material genético, os genes dominantes e os recessivos, com respeito à pele, cor de pele. Então, quais seriam as possibilidades? O que foi feito por um grupo de cientistas foi o seguinte: eles pegaram toda a variedade de cores conhecida nesse planeta, e a proposta foi, se houvesse um casal, que foi o casal da qual toda a raça humana se originou, qual seria a cor desse casal? Começou da seguinte forma. Você pega, por exemplo, ali, eu vou juntar emão, eminho, emão, eminho. Então, estou juntando emão, 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 no caso do pai e da mãe. Se o pai e a mãe tivessem emão, emão, eu teria uma pessoa negra. Se o pai e a mãe tivessem eminho, eminho, eu teria uma pessoa branca. Só que o problema é que com um casal que fosse eminho, eminho, jamais teria condição de dar um emão, emão. Ou seja, se você começa com um casal que fossem brancos, jamais nós teríamos os negros. Se você começasse com um casal que fossem negros, você jamais teria os brancos. Daí você chega a falar assim, mas poderia começar com um que fosse negro e um que fosse branco. Daí você tem emão, emão e eminho, eminho. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Pegar um pouquinho mais de combinações. Agora eu vou tratar com 7 combinações. Emão, 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 ou eminho, eminho, eminho. Essas são as possibilidades de variações de cores. Mas olha a cor predominante, a cor do meio. Essa corzinha do meio é a cor, eu digo a cor do meio aqui do lado, que está nos 50%, aquele emão, eminho, emão, eminho, emão, eminho. Essa é a cor básica. Dessa cor básica você consegue produzir o negro, consegue produzir o branco. Eu vou parar nas 9 combinações por uma questão óbvia. Se vocês derem uma olhadinha, vocês vão saber o porquê. Chegou um ponto assim que ia ficar muito complicado a coisa, não valeria a pena. Então, vou parar só nos 9. Olha o zoê de cores. Sabe o que é interessante? A cor emão, eminho, a cor genética, seria mais ou menos o pele vermelha americano, um pouquinho mais tendendo para o claro. Por incrível que se pareça, essa é a cor da terra, não da areia, cor da terra.
Quando você abre no livro de Gênesis, capítulo 2, você vê um homem chamado Adão, cujo nome significa da terra ou da cor da terra. Eva tinha o mesmo material genético de Adão, ela foi tirada do lado, só mudou um cromossomo porque ela era mulher, o resto era tudo igual. Mesmo material genético. Até geneticamente falando, a Bíblia está correta. Porque para produzir essa variedade que nós temos aqui, você teria que começar com um casal que fosse da cor da terra. Então é impressionante. Questão da biodiversidade. E aí é que a coisa agora pega. A gente vai entrar na área de macroevolução e microevolução. Microevolução significa mudanças dentro da mesma espécie. Macroevolução significa mudança de uma espécie para outra. Eu gostaria de provar para vocês que a evolução por si mesmo não tem condição de acontecer, usando o próprio argumento da evolução. Nós vamos começar da seguinte forma. A evolução diz que só sobrevive o melhor dotado. O criacionismo também. Só chega no céu quem é bem dotado. Só. E seu dote tem que ser bom, o Espírito de Deus, no mínimo. Mas aqui é outro tipo de ser dotado, ser capacitado. Vamos ver. Eu tenho uma família de répteis. E aqui eu tenho um réptilzinho que eu vou chamar de avô. Esse meu réptil, ele tem um filho. O filho dele, ele começa as patinhas a se parecer com asas. Mas não são asas, está começando a aparecer. Lembra que é microevolução. A coisa já muda de repente, aos poucos. Então você tem um filho desse réptil que a patinha parece começando a aparecer com uma asa. Daí esse réptil agora, eu vou dar para ele o nome de pai só para ficar mais fácil. Então você tem o avô, que é o primeiro. Daí o segundo eu vou chamar de pai. O pai agora tem um filho. Esse filhinho dele nasce com as patinhas um pouquinho mais parecidas com asa. Mas ainda não são asa. Lembra que é microevolução. Esse daqui eu chamei de filho. Daí esse filho, ele tem um filho, que eu vou chamar de neto. Esse neto, esse outro réptilzinho, ele tem patinhas que são mais parecidas com asa ainda, mas não são asa. De repente você encontra o avô, o pai, o filho e o neto. Todos reunidos, reunião de família, todo mundo feliz e satisfeito. Aparece um animal predador. Todo mundo sai correndo. Qual deles está melhor capacitado para fugir? O avô. O que tem as patas originais. Os outros que estão passando por fase de transição são os menos capacitados. Eles são os que vão desaparecer. Pela evolução, a evolução não acontece. No entanto, a gente simplesmente aceita o processo. O menos capacitado é o que está passando pela transformação. Agora, seria ridículo, né? Imagina só, o avô e a avó, os dois ali, contentes, primeiro filhinho que vai nascer, vai lá, o ovinho, de repente, piu. O avô fala assim, não, pera aí, eu entendo a respeito de mutação genética, mas isso é um exagero. Vamos botar os pingos nos is aí. Da onde veio esse ovo aqui, mulher? Entende? A situação é tão crítica atualmente que a mutação, chamada microevolução, passando por milhares e milhares de microevoluções até chegar numa outra espécie, essa ideia já foi totalmente abandonada. Por quê? Porque não funciona. A gente sabe que não funciona. Microevolução e macroevolução. Dá para perceber porque não funciona, né? Eu acho que a gente tem que ser bem prático, bem objetivo. Se você crê em macroevolução, você pode ir da parte de baixo para de cima ou da de cima para de baixo. Você escolhe o processo. Mas se você não crê em macroevolução, você apenas aceita a microevolução, você apenas permanece nas filas horizontais. Ou seja, variedade de cães, variedade de seres humanos. Só de brincadeirinha, qual o seu predileto? Vou fazer uma votação aqui.
O meu, assim, esse rapaz aqui da ponta, para mim é 10 esse cara, viu? Ele e o bulldogzinho dele. Agora, essa primeira garota aqui desse lado também, ó. Para ser bem sincero, eu gostei de todos, mas depois você escolhe. Muitas vezes a aparência é mera coincidência. E a gente precisa ter essas coisas, esses princípios bem guardados. Lei de Mendel. As unidades hereditárias chamadas genes se recombinam em formas diferentes de uma geração para outra. Diferentes combinações são formadas, não novos genes. Isso é o que a gente sabe.